Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos, da disciplina de Tratamento e Análise de Dados ou Informações. E este é mais um vídeo nosso sobre como fazer gráficos de quantil versus quantil. Esse é um tipo de gráfico interessante para quando a gente está querendo analisar uma mesma variável considerando condições distintas. Por exemplo, digamos que você tem então variáveis x, y, que elas indicam a mesma medida, os valores delas observados sejam x1, x2 até xn, y1, y2 até ym de macaco. E elas poderiam representar, por exemplo, x a temperatura numa certa cidade, y a temperatura em outra cidade, ou estaturas em grupos distintos de indivíduos, ou a concentração de um certo nutriente no organismo em duas cidades, e assim sucessivamente. Evolução, por exemplo, do número de casos de Covid-19 em duas cidades de tamanhos semelhantes e em países distintos, e assim sucessivamente. Então, quando você tem essa condição, em que você tem essas duas variáveis mensurando a mesma quantidade, indicando a mesma quantidade, mas em pontos distintos, em condições distintas, então você constrói o gráfico Q versus Q, ou QQ, que a gente está indicando aqui. Esse gráfico é um gráfico, lembra um pouco, de certa forma, um tipo gráfico de dispersão, mas agora tanto os eixos horizontal e vertical indicam a mesma quantidade a ser medida. Tá? Se você tiver que o número de valores observados nas variáveis x e y é idêntico, m igual a n, o número de observações é o mesmo para x e para y, então você pode substituir os quantis que você calcularia pelos dados, os dados ordenados, pura e simplesmente, que é uma situação um pouco mais vantajosa, porque você não precisa calcular os quantis, basta colocar direto os valores observados e você tem o equivalente ao gráfico Q versus Q. Uma outra coisa que é interessante é que se as distribuições das observações forem idênticas, então os pontos nesse gráfico com m igual a n ficam sobre a reta y igual a x. Ficariam numa reta aqui, a reta de inclinação 1, pura e simplesmente. Então, que seria uma situação bastante vantajosa. A gente vai apresentar aqui, então, um exemplo em que n e m são idênticos e a gente está avaliando as notas nas provas P1 e P2 de um grupo composto por 20 alunos. Tá? E os 20 alunos fazem tanto P1 quanto P2. Então, aqui a gente tem o conjunto de notas da P1 na primeira coluna e na segunda coluna o conjunto de notas da P2. Então, nós separamos em duas partes aqui, senão ficaria uma altura muito grande aqui, colocar 20 linhas no total. Para construirmos o gráfico, a primeira coisa que nós notamos é que m e n são idênticos, iguais a 20. Então, isso nos permite colocar no gráfico somente os pontos observados, não precisamos nos preocupar em calcular os quantis. O nosso próximo passo, então, dado este fato de m e n serem idênticos, nós podemos apenas ordenar os dados para P1 e para P2 de forma crescente. Então, começamos com P1, nós vamos escolhendo valor a valor, 2,5 é o menor, coloca aqui, nota, essa bolinha que eu coloquei aqui ao lado foi enquanto eu estava olhando os valores para colocar em ordem crescente, eu colocava uma bolinha ao lado só para indicar que eu já tinha incluído esse número. Então, 2,5, aí depois nós pegamos o 3, depois o 3,5 e assim sucessivamente para P1. Em seguida, fazemos o mesmo para P2.
Agora nós construímos um gráfico. No eixo horizontal temos os valores de P1, no eixo vertical temos os valores de P2. Os pontos fechados são dados, essas bolas, esses discos, né, cheios, são dados obtidos a partir da tabela apresentada no livro, enquanto que o xizinho são dados que eu supus por motivações didáticas que vão ser apresentadas a seguir. Então, o que nós fazemos aqui é o seguinte: nós pegamos o P1, é a coordenada, o valor de P1 do primeiro ponto é a coordenada no eixo X, o valor da nota na P2 é o valor no eixo Y, e aí nós damos a coordenada, então nós colocamos esse ponto aqui, P, é a nota do aluno 1 na P1 e do aluno 1 na P2. Este do aluno 2 na P1 e a coordenada do aluno 1 na P2 e assim sucessivamente. Veja que como as notas têm algum grau de semelhança, né, então você fica com os dados praticamente em cima da linha aqui, né? Tem algum desvio, tudo, mas eles estão essencialmente em cima da linha. Tem uma grande concentração de observações aqui nos valores intermediários de notas, né? E em alguns pontos as notas tendem a estar em cima da linha da reta y igual a x, que é indicada pela linha contínua aqui. Em alguns locais elas tendem a estar abaixo. Isso significa, quando os pontos estão um pouco acima, que a nota da P2 é um pouco maior que a nota da P1 e vice-versa, que aqui acontece o inverso, né? Quer dizer, a nota da P1 é maior que a nota da P2. Por fim, esses dados indicados aqui por esses símbolos e por essas cruzes aqui que a gente coloca, né? Esses dados foram supostos, tá? E a minha intenção era realçar esse efeito, quer dizer, o que significa estar abaixo da reta y igual a x ou estar acima dela. Então veja aqui, ó, aqui o que está acontecendo é que quem está abaixo, veja, na P1 a nota do aluno foi 2, enquanto na P2 foi 1, né, o meio, aqui a gente coloca um meio, aqui, né. Aqui também é 3 e é meio, aqui é 3,5 e meio, né, para o terceiro aluno, e depois é um 4 com um 2 aqui. Então veja, estar abaixo de y igual a x significa que a variável da horizontal é um pouco maior que a variável da vertical. E quando ele está acima, vale o oposto, né? Então nós colocamos aqui o P1 7,4 para esse aluno, enquanto a P2 dele foi 8,8, então ele está aqui. Depois veja 7,7 e 10, 8 e 10, 8,7 e 10, então são esses pontos aqui indicando então na segunda prova uma nota maior que na primeira prova. Bom, pessoal, com isso a gente encerra esse tema, né? Esse vídeo é mais curto que os outros e a gente conclui então o material que a gente gostaria de apresentar para as nossas videoaulas. Tenham boa sorte com os exercícios do capítulo 4 e a gente espero que vocês consigam reunir bastantes dúvidas e a gente se encontra então nas próximas ocasiões para aulas de vídeo. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.